os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E ao longo destes últimos domingos, nós temos feito um itinerário bonito, conduzidos pelo Evangelho segundo Mateus. Nós vimos anteriormente, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que logo após a multidão ficar saciada e ainda sobrar 12 cestos de pães, a multidão queria levar Jesus a Jerusalém e proclamá-lo rei político. Porque agora, na dimensão espiritual, nós podemos ver que ele realiza prodígios. Olha o milagre que ele fez. E ao mesmo tempo, na dimensão política, nós não teremos mais nenhum problema. Por quê? Porque ele vai poder nos saciar sempre. E Jesus percebeu que a multidão não havia compreendido a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí o que Jesus faz? Vai para um lugar deserto e pede os discípulos para que atravessem ao outro lado do mar da Galileia, onde nós vimos também o trecho do Evangelho da tempestade que Jesus anda sobre as águas. E agora os discípulos são conduzidos por Jesus a uma região pagã, a Cesareia de Filipe. Foi uma cidade construída para homenagear o imperador César.
uma cidade pagã que foi construída para homenagear o imperador daquela época, César, que também era considerado Deus. Jesus está fazendo uma pedagogia com os discípulos para que eles entendam que tipo de Messias é Jesus. E aí, cenas do próximo capítulo, domingo que vem, Jesus vai fazer o primeiro anúncio da paixão. Porque era necessário que os discípulos compreendessem que o Messias Jesus não seria um Messias político, não seria aqueles que trariam da parte de Deus o poder para vencer o imperador romano, que tinha dominado toda a Palestina, e também para fazer Israel a nação mais potente de toda a terra, como era a visão e o desejo dos judeus. Nesse sentido, estando numa região pagã, onde se cultuavam diversos deuses, Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui é o título apocalíptico dado ao Messias, Filho do Homem. E alguns vão dizer: ele é João Batista, é aquele que veio preparar o caminho. Outros vão dizer: ele é Elias, o símbolo do profetismo do Antigo Testamento. Outros vão dizer: não, ele é Jeremias. Outros vão dizer: não, ele é apenas algum dos profetas que voltou. O que esta pergunta e esta resposta tem a nos dizer? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque hoje nós podemos dar diversas respostas, como foi no caso dos discípulos, sobre quem é Jesus. Para alguns, Jesus é apenas um espírito evoluído. Para outros, Jesus é um milagreiro que pode responder às minhas necessidades diante dos problemas que eu tenho. Para outros, Jesus é apenas para sustentar a minha vida econômica. Eu peço e Ele faz com que eu conquiste o que eu desejo, e depois eu ainda ponho a placa: foi Deus que me deu e não te deu. Olha como nós podemos encontrar diversas facetas que muitas vezes adentram a nossa vida e nos faz ter uma convicção limitada ou às vezes até errônea de quem é Jesus. Portanto, vem a pergunta para nós: quem é Jesus? E diante disso, eu quero voltar com vocês a um trecho do Evangelho, nos versículos 15, 16 e 17. Vamos lá, nesse trecho do Evangelho, a partir do versículo 15. Agora Jesus vira para os 12 e lhes pergunta novamente. Vamos a partir do versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Paremos aqui. Por que eu quis tomar esse trecho com vocês? Porque a resposta de Pedro é uma profissão de fé. Não é uma resposta dada diante do que eu ouvi falar sobre Jesus. Mas a resposta de Pedro manifesta a convicção que ele tinha na relação que foi estabelecida com Jesus. Por isso que a resposta de Pedro é diferente das primeiras respostas.
As primeiras respostas refletem apenas o que se ouve falar de Jesus. E a resposta de Pedro reflete uma experiência de fé com a pessoa de Jesus. Se a pergunta que vai nos orientar nesta reflexão de hoje é quem é Jesus, o que ela pede de nós? Apenas uma capacidade cognitiva de assimilar o que os outros falam para nós sobre Jesus? Não, isso seria pouco. Esta pergunta pede de nós uma convicção de fé, que só pode ser construída na relação pessoal, íntima e profunda que estabelecemos com a pessoa de Jesus. Por isso que ninguém pode crer no lugar do outro. Nós podemos ser mediadores para que aquele que ainda não crer, creia na adesão que a própria pessoa pode fazer. E aí vem o trabalho da catequese, a missão da catequese, não é? Que não acontece só de maneira formal, no grupo de catequese paroquial, mas que pode acontecer em casa, a mãe com os filhos, que pode de repente acontecer do esposo para com a esposa e vice-versa. E é nesse sentido que o Evangelho de hoje quer nos provocar. Para que eu conheça Jesus, eu preciso fazer com Ele uma experiência de fé. E se Pedro faz esta experiência, juntamente com os outros 11, o grupo dos 12 apóstolos, vem agora Jesus dando uma resposta para Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quem te revela a pessoa de Jesus, para que você seja capaz de conhecê-lo e ao mesmo tempo de experimentá-lo, não é apenas aquilo replicado pelos outros, mas é a nossa capacidade de acolhida da vontade do Pai na vida, no cotidiano. E como que Jesus reconhece Pedro? Bem-aventurado, feliz és tu. Como é que Isabel reconheceu Maria no Evangelho de domingo passado? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E eu dizia a vocês que Maria é bendita pela capacidade que ela teve de acreditar. Qual foi a bem-aventurança de Maria? A bem-aventurança da fé, de crer. Qual é a bem-aventurança de Pedro? Feliz és tu. A bem-aventurança da fé. E hoje, qual é a bem-aventurança que nós também devemos colocar em prática, que nós também devemos colocar no nosso cotidiano a contra-gota, seja na relação familiar, na educação dos filhos, na relação com os pais, no trabalho cotidiano, na vida da comunidade, a bem-aventurança da fé. Porque é nesta relação íntima e profunda que nós somos capazes de uma abertura interior à acolhida da vontade do Divino Pai Eterno, que nos revela quem é Jesus. Conhecer Jesus não é apenas fazer um cursinho com meu influencer digital preferido. Saber quem é Jesus não é ter aquele exercício semelhante do papagaio que repete o que os outros me dizem. Mas conhecer Jesus precisa e pede de nós uma atitude de fé nesta abertura à vontade do Pai, que nos revela quem é Jesus,
para que nós sejamos capazes de conhecê-lo tal como ele é. E a profissão de fé desemboca na missão. Porque depois que Pedro professa a sua fé, dizendo que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, Jesus agora confia a Pedro uma missão. Olha como o Evangelho é preciso. Depois de professar a fé, Jesus vai dizer a Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O que fez de Pedro pedra? A sua fé em Jesus. Orígenes, que é um grande escritor do período da patrística, meditando esse evangelho, diz que pelo dom da fé todos nós podemos nos tornar pedras, onde Cristo edifica a sua igreja. Permita com que a sua fé não seja apenas uma fé rasa, de assimilar apenas o que os outros me dizem sobre Jesus. Não permita com que a sua prática religiosa seja de papagaio, apenas reproduzindo o que os outros fazem ou falam que você tenha que fazer. Mas se abra a novidade do Evangelho e permita que na adesão que você também pode fazer pelo dom da fé, esta fé se torne fundamento sólido na sua vida, pedra na qual a igreja é edificada. A fé, ela é sólida, ela é concreta, ela é princípio fundante. Por isso que o Evangelho é pedagógico e nos traz a imagem da pedra, como força, como sustento, como alicerce, como sinal de firmeza para a vida. E hoje, minha gente, isso se torna muito necessário. Bauman, que é um grande pensador, vai dizer que nós estamos na cultura líquida. Tudo está mudando com tanta rapidez que nós não conseguimos assimilar. E isso tem feito de nós pessoas líquidas. Porque está nos faltando alicerce, firmeza, norte, fundamento, segurança. E o Evangelho de hoje dialoga com esta realidade líquida, para que nós também possamos fazer uma experiência que nos sustente, que nos segure, que nos dê fundamento para a vida. E esta realidade passa essencialmente pelo dom da fé que desemboca na missão. Pedro não se torna pedra na qual Cristo vai edificar a sua igreja porque ele era o mais bonito, porque ele era o mais capacitado, porque ele tinha mais habilidades do que os demais. Não. Ele vai ser escolhido como pedra de fundamento porque acreditou. E na nossa vida não é diferente. Diante das tempestades, das dificuldades, diante destas mudanças que vão nos perpassando a todo momento, que nos fazem pessoas frágeis e inseguras, nós também precisamos de fundamento sólido. Nós também precisamos desta segurança na qual vamos colocar a nossa vida. E com certeza, na profissão de fé que fazemos, isso vai resultar em quê? Na missão. Feliz aquela que acreditou, disse Maria,
disse Isabel para Maria no evangelho de domingo passado. E Maria, por acreditar, se coloca a caminho e vai servir a sua prima, que já era idosa e que estava grávida. A profissão de fé em Jesus não é para que nós sejamos mais vaidosos espiritualmente falando. A profissão de fé não é para que nós nos reconheçamos melhores do que os outros. Mas a profissão de fé edificada em Jesus, que se torna alicerce, pedra de fundamento, é para que nós nos coloquemos a serviço. Pedro, tu és pedra pelo fundamento da fé, e agora a sua missão é de me ajudar a construir a igreja. Foi este o mandato missionário de Pedro. E por que eu quero trazer esse conteúdo para a nossa meditação? Porque hoje nós estamos numa tendência de viver a fé sem a missão. Já observaram isso? Às vezes eu cumpro todos os preceitos religiosos, venho à missa todos os domingos, prezo por uma oração em casa, mas de repente não me disponibilizo para servir. E uma fé que não é missionária se torna uma fé manca, se torna uma fé incompleta, porque ela vai se tornando uma fé egóica, eu comigo mesmo e Jesus. Lembre-se do testemunho de Maria no evangelho do domingo passado. Acolhe Jesus no ventre, se coloca a caminho para servir Isabel. Lembre-se do evangelho de hoje. Pedro professa a fé, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus lhe dá uma missão, vai me ajudar a construir a igreja. E na nossa vida não é diferente. A nossa fé não pode ser uma fé umbilical. Eu com Jesus em torno do meu umbigo, das minhas vontades e das minhas necessidades. Mas deve ser uma experiência de fé que me coloca a caminho, que me coloca na missão, que me coloca a serviço. Olha que maravilha. Vamos lá agora no final do Evangelho, nos versículos 19 e 20, para vermos como é que Jesus encerra esta conversa com os discípulos. Encontraram aí? Versículo 19. Vamos juntos? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Volte agora na primeira leitura do profeta Isaías. A leitura do profeta Isaías nos fala de um mordomo que servia o palácio, chamado Eliacim, filho de Eusias. Olha no versículo 22 da primeira leitura. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Tem alguma semelhança com a missão de Pedro no Evangelho? Sim. Na primeira leitura, Eliacim era o mordomo do palácio. O que é o mordomo? É aquele que serve. Que tipo que é a missão de Pedro quando recebe as chaves do reino dos céus? O serviço. A missão. As chaves dadas, elas não são para que Pedro se considerasse melhor do que os demais, mas foi dada a Pedro
pela capacidade de adesão, pelo dom da fé, para que Pedro pudesse servir melhor. O que nós recebemos da parte do Senhor não é para que nós nos sintamos o rei da cocada, mas para que nós sirvamos melhor. Os dons e talentos que o Senhor me deu é para que eu sirva melhor a igreja, a esta comunidade. Os dons que você recebeu é para que você sirva melhor a sua casa, a sua família, no seu trabalho, na vida da comunidade que você participa. A autoridade dada a Pedro pelo dom das chaves é a autoridade do serviço. Lembre-se, a fé desemboca na missão, e a missão é servir. E graças a esta missão apostólica, a fé chegou até nós hoje. E ela precisa chegar a todos. Que nós também nos coloquemos a serviço do Senhor. E por fim, Jesus vai dizer aos discípulos que ainda não eram para eles revelar quem era Jesus, que tipo de Messias que era Jesus, porque a multidão esperava um Messias político e Jesus não seria um Messias político. O Evangelho começa e termina com a mesma questão: quem é Jesus? Então, que nesta manhã de domingo, nós também possamos fazer esta experiência, orientados e fortalecidos pela força do Evangelho, reconhecer quem é Jesus na nossa vida, fazer uma adesão de fé a Ele, pessoal e profunda, e nos colocar a serviço na missão da igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.